Muito boa noite, está a arrancar mais um Universo Sport da Bancada, como é habitual à terça-feira à noite. Vamos olhar para aquilo que de mais importante aconteceu nos últimos dias no futebol português. Vamos estar consigo até bem perto da meia-noite e não se esqueça que pode entrar em contacto connosco, como é habitual, através do e-mail do programa universosport@portocanal.pt. Hoje também não esquecer que mais à frente neste programa vamos revelar neste Universo Sport da Bancada quem era o convidado de honra do Benfica no Estádio da Luz, nos Jogos do Benfica no Estádio da Luz. É um dos temas principais da noite deste Universo Porto da Bancada e que vamos revelar então mais adiante neste programa. Acompanham-me neste Universo Porto da Bancada Francisco J. Marques, também José Cruz, habituais comentadores do programa, a que se juntam também o Pedro Bragança, que é um repetente, diga-se de passagem, e também o Paulo Bizarro, que é o nosso convidado especial também desta noite. Muito obrigado aos quatro por estarem aqui comigo. Um especial agradecimento ao Paulo, que está aqui pela primeira vez. O Pedro está a repetir a dose da semana passada. E eu vou começar precisamente pelo Paulo, porque o Paulo é um dos promotores da organização do Dia do Clube, que aconteceu no passado fim de semana no Estádio do Dragão. E, Paulo, queria começar por te perguntar como é que correu. Já conseguiram fazer certamente um balanço deste Dia do Clube, que vai na sua 6ª edição, não é? E que balanço é que fazem para já? Boa noite, Tiago. Boa noite aos restantes presentes, Pedro, Francisco e José Cruz. Boa noite aos espectadores lá em casa. Queria agradecer, em primeiro lugar, o convite que me foi feito para estar aqui presente hoje e estender esse agradecimento de toda a organização do Dia do Clube. É para nós realmente, o Dia do Clube este ano correu de uma forma fantástica. A opinião que nós temos generalizada e que temos vindo a escutar é a melhor possível. Logicamente ainda não trabalhamos bem os dados nesse sentido, ainda o iremos fazer, porque normalmente fazemos um inquérito de satisfação a todos os presentes, porque queremos melhorar sempre. E tem corrido e correu tudo muito bem, na sequência, aliás, dos anteriores. É um evento que tem vindo em crescendo, que é feito por amadores, mas que tem alguns tiques de profissionalismo. Temos a mania às vezes que somos profissionais, mas correu muito bem. Este Dia do Clube nasceu, se eu puder contar um bocadinho a história de como aconteceu o Dia do Clube. O Dia do Clube nasceu de um grupo de amigos numa mesa de café, isso já é conhecido de toda a gente. Inicialmente eram 3 pessoas, era o José Correia, que já não faz parte da organização, estava também o Paulo Santos e o Jorge Bertolini. Entretanto fomos alargando o grupo, passei a entrar eu também para a organização, o Nuno Góis e o Rui Silva, que entrou este ano para nos ajudar. E era um evento que estava centrado muito na blogosfera, um evento feito para blogs, e a determinada altura nós pensamos que era uma coisa muito redutora e que o ideal era alargar, não só mudar o nome e passar-lhe a chamar Dia do Clube, porque efetivamente tem outro impacto, e alargar a todos os adeptos do Futebol Clube do Porto. Daí nós dizemos que o Dia do Clube é um evento que se faz de portistas para portistas, e temos vindo a conseguir isso porque a adesão de pessoas que nada têm a ver com blogs, que são simples adeptos e simpatizantes do clube e sócios, têm estado presentes, e nós temos vindo a ter crescimentos fantásticos em termos de presença de ano para ano, com pessoas com muito interesse pelo clube, e acaba por ser um dia em que muita gente se encontra pela única vez no ano, e também passa a ser um dia de convívio, além de ser um dia de debate e um dia em que lhes é dada a possibilidade de contactarem com ex-atletas do clube, figuras de referência do clube, e é um dia muito agradável. Procuramos também integrar, que antes não era assim, o almoço no próprio local para estimular esse convívio, e temos vindo a fazer as coisas assim, e para o ano iremos para a 7ª edição e vamos procurar também criar, provavelmente, outro tipo de eventos satélites que nos permitam aqui que o Dia do Clube não surja só de ano a ano, e manter alguma atividade com coisas mais pequenas ao longo de todo o ano. O Zé Cruz, juntamente com o Francisco, participaram no primeiro painel deste... O da manhã, sim. No da manhã. Como é que correu essa experiência, Zé? Eu gostei muito, e foi uma experiência enriquecedora. Foi um privilégio ter sido convidado para participar neste Dia do Clube, e foi muito curioso porque permitiu-me constatar aquilo que eu já cheirava, é que
há pessoas no Futebol Clube Porto que conseguem desmistificar as verdades que nos são impostas. O tema em que eu participei foi sobre a comunicação social e fiquei muito satisfeito porque há consciência neste grupo de portistas de que o terreno está armadilhado e é preciso que cada um de nós, foi a mensagem que eu tentei passar, contribua para desarmadilhar isto. De que maneira? Já é conhecido que a comunicação social tradicional, aquela que estamos habituados, tem cada vez menos peso. Há quem diga que agora a opinião pública é 50-50, é comunicação social nos seus três, imprensa, rádio e televisão, dão 50% e depois as chamadas redes sociais contribuem com cerca também de 50% para a formação da opinião pública. E nós aí temos de deixar de ser passivos e passar a ser proativos, que é desmistificar, lutar pela palavra contra as verdades do regime. E do regime desportivo vigente. Portanto, é isso que eu estou a dizer, não estou a fazer política. Portanto, e acho que esta mensagem que eu tentei dar, acho que já está interiorizada pelos adeptos que estiveram lá presentes. Foi muito agradável. E foi feito com elevação, num momento conturbado, não se ouviu pessoas a pedir a cabeça de ninguém, nem a pedir nada. Foi um convívio muito agradável, sinceramente. Eu só estive presente durante a manhã, sim, porque depois tinha outras coisas para fazer. Mas foi muito agradável e fiquei muito satisfeito. Por isso que também é importante agitar a massa crítica do Porto, no sentido de também olharem para dentro e pensarem o Porto em si e o fenómeno Porto. Sim, para mim o mais relevante foi ter-se conseguido trazer esta organização que não tem nada a ver diretamente com o Futebol Clube Porto, é de adeptos, sim, do Futebol Clube Porto, trazê-la para casa, trazê-la para o Estádio do Dragão, que é o local onde naturalmente estas coisas devem ser discutidas. O Futebol do Porto não teve interferência nenhuma, a não ser a cedência do espaço, e gerou-se ali um debate. Por exemplo, no painel em que nós participamos, houve a oportunidade dos adeptos nos colocarem as perguntas que muito bem entendiam. Algumas bem chatas, por acaso. Debater o Futebol Clube do Porto, ainda por cima debatê-lo em família, porque é um evento de portistas e para portistas, como dizia há pouco o Paulo, e foi uma oportunidade disso mesmo. Correu lindamente, foi um sucesso, e espero que este tipo de eventos continuem a acontecer, e aqui em nossa casa, que é onde eles devem acontecer. Pedro, um olhar também sobre esta importância destas atividades. Muito boa noite a todos. Queria agradecer uma vez mais o convite, que muito me honra. Eu queria, em primeiro lugar, fazer uma espécie de preâmbulo à minha intervenção sobre este assunto e aproveitar também o facto de Paulo estar aqui e de sermos os dois convidados neste painel para felicitar o Mais Futebol Clube Porto, que faz 6 anos esta semana, julgo que fez ontem ou anteontem. E que nos dá uma ajuda preciosa a nível de secretariado, porque sem eles não seria possível nós, enquanto organização, levar a efeito um evento desta dimensão. Portanto, e no próprio deles são muito importantes para nós. O Mais Futebol Clube Porto, eu acho que a esmagadora maioria dos portistas já conhecerão, mas é uma plataforma de notícias, enfim, de informação sobre o nosso clube mais detalhada, que se torna especialmente importante num contexto como é o contexto atual da comunicação social dita tradicional, enfim, que olha pouco para o nosso clube, que informa pouco, que desinforma mais do que informa sobre o nosso clube. Portanto, um site como o Mais Futebol Clube Porto é um site muito importante, faz agora 6 anos, são 6 anos que me parece de muita dedicação, e por isso é que atraíram muita gente. Eu queria começar por felicitar o Mais Futebol Clube Porto, que por acaso participa também na organização, digamos, Dá-nos apoio em termos de secretariado, apoio logístico. Dá um apoio logístico à organização do Dia do Clube, portanto, parece-me que é justo fazê-lo neste momento. E depois eu participei também no dia do clube, participei na qualidade de adepto, pura e simplesmente. Nunca tinha participado, foi a primeira vez que participei e gostei imenso. Tenho de ser franco, gostei imenso. Não só pelo aspecto organizacional, que é perfeito, quer dizer, não há nada a apontar, as coisas estão bem feitas, os painéis estão bem constituídos, são equilibrados, é um dia bastante útil. Mas essencialmente por outra questão. É que é a demonstração clara do funcionamento democrático
interno do Futebol Clube do Porto. Aquilo a que se assistiu no dia do clube, e o painel onde teve o Francisco José Cruz é um excelente exemplo disso mesmo, foi um diálogo aberto, franco, sem filtros, entre adeptos, sócios do Futebol Clube do Porto e, neste caso, até dirigentes. Houve em certos momentos até discurso direto, perguntas, críticas, houve anotações, houve sugestões. Isto é a essência democrática do Futebol Clube do Porto, que nós devemos sublinhar, porque a democracia não se defende só com palavras, ela tem de se exercer na prática. E isso foi o que aconteceu aqui. Apenas para terminar esta primeira intervenção sobre este assunto, eu queria aproveitar para também sublinhar o elogio a todo este universo de bloggers e não só, pessoas que se empenham bastante nas redes sociais, no YouTube, no Instagram, no Twitter. São dezenas ou centenas de pessoas, ou se calhar até milhares de pessoas, que têm muitíssimas páginas e que eu sugiro que os portistas que estão a ver este programa, que as procurem e que, enfim, que sigam aquelas com que mais se identificam. Mas é um trabalho extraordinário que o Futebol Clube do Porto institucionalmente tem de valorizar e que é bastante importante para a causa portista. E nós aqui também vamos valorizando, até trazendo também o Paulo e trazendo também, no fim do programa, também vamos fazer uma referência a um outro espaço que defende o Futebol Clube do Porto. Também é nosso intuito abrirmos este universo de Porto à Bancada precisamente aos espaços que existem na blogosfera e não só, e que defendem as cores do Futebol Clube do Porto. Ora bom, vamos avançar para o próximo tema, um tema que marcou o fim de semana. O vídeo-arte foi estreado na final da Taça de Portugal e Zé, perguntava-te como é que é a tua avaliação desta primeira intervenção do vídeo-arte, positiva ou negativa na tua maneira de ver? Positiva, mas acho que os deles estiveram todos de acordo, tirando o São Pedro, que parece que lançou lá uns baldes de água valentes. Diga-se passagem. Eu tenho que fazer uma ressalva, eu não vi o jogo todo, porque à mesma hora a Sport TV 2 estava a dar o Roma, que era um jogo muito importante para a Roma, permitiria... Sim, e era a despedida do Totti, que foi, aliás, um momento emocionante. É um momento e eu fui alternando, fui fazendo zapping entre a final e esse jogo. Mas achei que foi uma experiência positiva. O jogo não teve assim aqueles erros grosseiros a que estivemos habituados durante esta temporada e, portanto, a intervenção do vídeo-arte terá sido residual. Mas eu gostava de fazer um reparo, mesmo com a ressalva que fiz, queria fazer um reparo. É que eu não sei se foi orientação, se foi um acordo, e admira-me, porque a RTP tinha lá muitas câmaras. Pelo menos, eu não sei, mas ia apostar entre 12 a 18 para a transmissão do jogo. E não vi nenhum lance daqueles em que se mete sempre a câmara de fora do jogo, que é uma câmara lateral, que permite ver se há algum jogador adiantado. Nunca foi metido, e muito menos aquela tecnologia da linha virtual para definir se no momento do passe alguém estava em fora do jogo. Não vi nada disso. E interrogo-me, isto foi um acordo? Vai ser assim agora? Porque se for assim, por causa da introdução do vídeo-árbitro, por amor de Deus, o consumidor de televisão... Quero acreditar que foi qualquer dificuldade técnica por causa do estádio, quero acreditar que terá sido uma coisa assim. Mas também constatei isso, que nunca havia... Nunca se viu a linha de fora do jogo. Eu tenho muito medo, porque, sinceramente... Nós vamos cada vez ficar menos esclarecidos. Menos esclarecidos, é que só teremos as repetições dos lances de fora de jogo quando o vídeo-árbitro corrigir uma decisão do árbitro. Por exemplo, validar um golo em que o autor está em fora de jogo e o vídeo-árbitro disser isso. Aí vamos ver. Porque senão vamos deixar de ter aquilo que já estamos habituados. E isto é cercear o direito do consumidor da televisão, que está habituado a uma coisa que é possível ser fornecido. É um esclarecimento. É um esclarecimento que se impõe. De resto, pronto, também não podemos esquecer que este jogo teve 2 vídeo-árbitros. Só teve um árbitro, o Hugo Miguel, mas teve 2 vídeo-árbitros, Jorge Sousa e Artur Soares Dias. Provavelmente os 2 melhores árbitros. Sim, provavelmente. Mas eu acho que os árbitros são muito interessados, e eu compreendo os árbitros, não estou a dizer que eles são mercantilistas, mas de facto isto do vídeo-árbitro vai ser mais uma fonte de rendimento. Não vamos escamotear esta situação. É bom para o futebol, é bom para o desporto, poderá ser bom para a verdade esportiva, mas é também uma fonte de rendimento extra para os árbitros. Porque eu li que para o próximo ano vamos ter 22 árbitros na Primeira Liga, como há 9 jogos por semana, e como vão ser precisos 9 árbitros para apitar, há outros 9 vídeo-árbitros. Pois, mas sim, mas eu estou a dizer, 22, penso eu, da Primeira Liga, 22 árbitros para a Primeira Liga, 22, 9 mais 9, que são os 9 vídeo-árbitros, 18, só ficam 4
que terão eventualmente folga por semana. Isto é uma fonte de rendimento, e muito bem, porque ser árbitro não é nada fácil, ponto 1, exige muita dedicação e já agora uma retribuição adequada, não estou a criticar isto. Mas é preciso esperar pelos jogos a sérios, pelos jogos com erros grosseiros, para aferirmos da validade e do interesse do vídeo-árbitro. Sem esquecer que quem valida as decisões ou quem invalida as decisões continuam a ser os árbitros. Claro. E há um grande sentimento de classe entre eles. Claro. Francisco, um olhar para esta primeira aparição do vídeo-árbitro. À partida, evidentemente que acho que o vídeo-árbitro é positivo, porque é uma ajuda para diminuir o número de erros grosseiros, que, como nós sabemos, foram muitíssimos na época que agora termina. E neste caso específico da final da taça, serviu inclusivamente para ajudar o Hugo Miguel. Por exemplo, há um lance logo no início do jogo, que é um lance que pode criar alguma dúvida com o jogador do Vitória de Guimarães, que está a deslizar e a bola bate-lhe no braço. Está apoiado o Hugo Miguel teve o apoio do vídeo-árbitro e conseguiu perceber, através da ajuda do vídeo-árbitro, que não devia assinalar grande penalidade. Infelizmente, por exemplo, no Campeonato Nacional, no jogo Estoril-Benfica, o árbitro desse jogo, que foi o Bruno Paixão, não teve a ajuda do vídeo-árbitro. E não teve a ajuda do vídeo-árbitro e sancionou uma grande penalidade, assinalou uma grande penalidade que veio a fazer o resultado final do jogo. O Benfica ganhou esse jogo 1-0, com um penalti que, se houvesse vídeo-árbitro, não teria sido assinalado, porque é um lance em tudo idêntico ao lance que vimos na final da taça. Estamos a ver esse lance do Estoril já. É este mesmo. Para percebermos... E para compararmos agora. Este lance, como podemos ver, é em tudo idêntico ao lance que houve na final da taça. O jogador está com o braço no chão, porque não pode cair sem pôr o braço. E deixa-me, Francisco, interromper só para precisamente ouvirmos a explicação do Hugo Miguel, do Artur Miguel, que precisamente faz essa avaliação do lance e o posicionamento até da mão neste tipo de lance. Vamos ouvir o que disse o Artur Miguel sobre o lance que o Francisco estava a dizer há bocado, que aconteceu na final da Taça de Portugal. Eu também estou bem colocado, porque estou perfeitamente ciente que há um cruzamento a uma distância curta e pelo solo, e que o jogador de Vitória, no caso do capitão Josué, se atira para o solo no sentido de fazer o corte utilizando o corpo, só que o braço tem que se apoiar, porque ele não vai cair ou de ombro ou de cabeça no chão, como é evidente. E, portanto, naquilo que também são as diretrizes, quer da UEFA, quer do Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol, nestes casos o braço já está no solo para se apoiar e é a bola que tem impacto no braço. Entretanto, novamente, e porque o jogo foi dinâmico e a bola não para, a bola acaba por sair para pontapé de canto. E novamente aqui houve também a comunicação de não recomeçar sem o verdito, não é? De quem tem a possibilidade de rever a situação, mas também rapidamente chegaram à conclusão que a melhor decisão foi deixar prosseguir o jogo. Explicação então de Hugo Miguel. Francisco. Só tenho a dizer que é pena que no Estoril Benfica não tenha estado o vídeo-árbitro. E depois há uma coisa aqui, sido explicados, há aqui uma coisa importante. Por exemplo, neste caso nós ficamos com esta explicação, toda a gente a percebe. No próximo Campeonato Nacional, na próxima época desportiva, em que os jogos vão ter todos vídeo-árbitro, este mesmo critério tem que ser aplicado em todos os jogos. O que é outra explicação? Exatamente, independentemente das equipas, independentemente dos jogos, independentemente dos resultados e das circunstâncias. O vídeo-árbitro pode ser, de facto, uma grande ajuda para diminuir os erros com interferência nos resultados. Mas também só o será se depois os critérios forem seguidos, forem uniformes. E fica desde já aqui o desafio para que o que aconteceu na final da Taça de Portugal, que foi positivo, seja a prática durante a próxima época. Já agora, só acrescentar aqui uma coisa, é que o critério, a diretiva de não penalizar lances destes com penalti, foi definido no início da época e, portanto, reforçado numa reunião a meio da época. O Bruno Paixão, se calhar não ouviu bem essa diretiva, ou então foi no jogo em questão e pelos intervenientes que estavam em jogo, porque esta diretiva foi dada a todos os árbitros, não assinalar grandes penalidades neste caso. Pedro. Eu tenho de concordar com o que foi dito até agora, pelo José Cruz particularmente. Este não é claramente
um bom jogo. Eu acho que, sinceramente, nenhum jogo, ou seja, não ia ser em 90 minutos que nós íamos concluir se esta... A utilização do vídeo-árbitro é ou não positiva? Ou que acaba por ser uma grande transformação em todo o processo do jogo e da arbitragem. Portanto, não vão ser 90 minutos que nos vão permitir tirar conclusões sérias sobre este assunto. E, particularmente, este jogo, que não teve muitos casos onde foi de facto usado, onde houve recurso de facto ao vídeo-árbitro, que foram apenas 2, e não teve outros casos onde potencialmente podiam ter sido usados. Foram 3. Foram 3, peço Dois desculpa. casos de mão e também o cartão amarelo que foi mostrado a um jogador do Vitória de Guimarães, ao Marega, curiosamente, porque havia a possibilidade de ser vermelho. De ser vermelho, exatamente. Sim, foram 3, peço desculpa. Não havia possibilidade, na minha opinião, mas o vídeo-árbitro interveio para dizer que não, que o cartão amarelo, no limite, estaria bem mostrado. Portanto, mas é precisamente isso. 3 lances, nenhum dos 3 lances é um lance, digamos, são lances relativamente claros, portanto, não é um jogo. E até posso acrescentar que me parece que o Benfica ganhou bem, quer dizer, foi um jogo bem disputado e não há nenhum problema a esse respeito. O problema é outro, o problema é no Estoril, aí sim, e aí é que o vídeo-árbitro dava muito jeito para intervir, para impor a tal verdade esportiva e as novas tecnologias e não sei o quê, para que o Benfica não estivesse na final, porque de facto não podia ter estado na final se as regras de jogo que agora querem fazer cumprir, e parece muito bem, fossem cumpridas no jogo do Estoril. E permite-me acrescentar apenas uma coisa a este respeito. O vídeo-árbitro é, à partida, pelo menos no plano das intenções, uma boa ferramenta. Quer dizer, ninguém pode condenar a intenção aparente de clarificar, de aprofundar, de melhorar os processos de arbitragem. Isso parece-me evidente e ninguém questiona. Consensual. Mas é que esta ferramenta pode ser altamente perniciosa. Isto está aqui um grau de perigo nisto, porque tanto pode servir para os propósitos que de facto, pelos quais de facto foi criado, como pode servir para legitimar o que aconteceu durante este ano e o que tem acontecido ao longo dos últimos anos. Ou seja, para conferir um grau de autoridade àquilo que no fundo foi a Liga Salazar. E isso é muito perigoso, porque eu prefiro que sejamos roubados às claras do que roubados sob o manto da tecnologia e da suposta verdade esportiva. De qualquer forma, em determinados lances, os lances têm que ser, as repetições têm que ser mostradas, não é? A utilização a imagem acaba por ser pública também. Isso confere, de alguma forma, deixa pouco espaço, ou menos espaço, se quisermos, para este tipo de situações que o Pedro, por exemplo, estava a dizer, Paulo. Sim, e para mim, quer dizer... Porque a decisão de sempre tomada tem que ser mostrada, claro, não é? A imagem correspondente... A imagem correspondente tem que ser mostrada, mas isso aí também nos vai levantar umas dúvidas que nós vamos ver no futuro, como é que vai funcionar em termos de imagens e quais são as imagens que são mostradas. Nós já vimos muitas vezes que de determinados ângulos vê-se uma coisa, de outros ângulos vê-se outra, depois depende de como é que isso vai ser escolhido. E de quem é o promotor do jogo. Exato, também é importante, aqui, que já foi aqui e também já falamos aqui. E não me alongando muito, porque concordo com o essencial de tudo aquilo que foi dito, gostaria só de acrescentar uma coisa. Para mim, é verdade que este jogo não foi um bom exemplo, mas para mim já teve um fator positivo, que foi o tal lance da mão igual ao jogo com o Estoril, que se não houvesse vídeo ao árbitro, nada me garante que o árbitro não assinalaria penalti, porque também a própria atuação do árbitro, sabendo que tem um vídeo ao árbitro, é diferente do que se não tivesse. Essa é a grande vantagem. E a minha dúvida é essa, até que ponto é que se o árbitro soubesse que não havia vídeo ao árbitro, não assinalaria a grande penalidade. Portanto, aí já foi positivo na minha ótica, apesar de não haver muitos casos. Bom, vamos avançar para outro tema, o da Assembleia Geral da Liga, que já aconteceu, ainda que vá continuar no próximo dia 12 de junho, mas dessa Assembleia, Pedro, podemos retirar aqui algumas coisas, nomeadamente a questão da corrupção desportiva, que vai passar a ser punida sempre que houver ofertas aos árbitros iguais ou superiores a 150 euros. Como é que vês esta medida? Curiosamente, o Benfica foi um dos clubes que votou contra esta alteração. Não? Foi o Benfica e não foi só o Benfica. E mais 14 clubes, para ser 15 no total, e 2 abstenções já agora. Eu acho que desta Assembleia Geral da Liga, pelo menos daquilo que é público, que é possível ler nas notícias, eu acho que não existe mais nenhum documento que possa ser
sobre este encontro. Saem duas questões importantes. A primeira diz respeito ao vídeo-árbitro com árbitros da primeira categoria. E as equipas de vídeo-árbitro terão que ter um árbitro, pelo menos um árbitro de primeira categoria. Eu acho que essa é uma decisão, ela é consensual, mas é bom sublinhar que esta decisão foi tomada porque ela não era óbvia antes de ser tomada. E depois, de facto, há esse segundo ponto que me parece o mais importante desta reunião, ou pelo menos aquele que eventualmente é mais polémico, a decisão do limite máximo de 150 euros para ofertas a árbitros. E, de facto, o Benfica votou contra, e toda a gente percebe porque é que o Benfica votou contra, não é? Porque o Benfica, ou seja... tem um estoque de vouchers. Tem um estoque de vouchers superior aos 150 euros. E, de facto, os vouchers estão lá no armazém e, a partir de agora, vai ser muito complicado, porque eu começo a retirar a sobremesa e o champanhe e não sei o quê, das inclusões daquele voucher nos restaurantes, nem sei como é que era o restaurante, era o restaurante lá, acho que era do estádio, não é? Ou começam a retirar as inclusões, ou tudo incluído daquele voucher, ou então vai ser uma desgraça porque vão os vouchers todos para o lixo. Mas, quer dizer, de facto, é uma ironia muito grande e eu acho que é muito interessante nós sabermos, e isso será público brevemente, imagino eu, quem são os outros clubes que votaram ao lado do Benfica nesta matéria. Que interesse é que eles têm? E que ligações é que têm entre si? Que ligações têm ao Benfica? Por que razão? E por que razão querem poder oferecer prendas acima dos 150 euros? Mas isso que está em causa, não é? A questão é essa, mas oferecem. E se não oferecem, porque é que votaram contra? Que interesse é que têm nisto? Mas vocês também não acham que esta alteração também é um bocadinho ser mais papista que o Papa, tendo em conta, por exemplo, na UEFA o limite é 300 euros, na própria Federação é 200 euros? É um leilão por baixo. Assim, provavelmente ou isto não faz sentido? O que faria mais sentido, provavelmente, era a proibição pura e simples. De qualquer? De qualquer. Isso era, do meu ponto de vista, era a forma mais... Matava-se o problema, extinguia-se o problema. Não havia ofertas para os árbitros, ponto final. Mas porquê é que um clube tem de oferecer uma coisa a um árbitro? É uma coisa que eu não consigo conceber. O árbitro principalmente se um árbitro vier 3 vezes, vai receber a mesma prenda de cortesia 3 vezes, numa época. Porque você não entende, não é? Tem de oferecer isto torna-se de tal forma óbvio e entra no senso comum das pessoas que nem sequer é discutido. Porquê é que um clube, expliquem-me a razão de fundo para que um clube tenha de oferecer uma prenda a um árbitro, seja ela de 5 euros. A própria APAF deveria defender isso. E é uma questão de princípio isto, não é uma questão para só defesa dos próprios não, quando é a primeira vez que um árbitro vai a um determinado clube, como há a troca de galhardetes entre clubes que se defrontam pela primeira vez, eu acho muito bem a tal oferta de cortesia. Ou no final de carreira, por exemplo. Exatamente, sim, pronto, tudo bem. Que termina a carreira, já nem vai arbitrar mais. Mas não há aí... Acho que há circunstâncias em que é admissível que haja a lembrança, uma camisola do clube assinada pelos jogadores, qualquer coisa assim. Outra coisa depois são outro tipo de ofertas. Claro. Oferecer refeições E a questão é esta, a questão de fundo é esta. Eu falei num leilão por baixo porque parece que há aqui uma... Estão a ver quem é que põe mais baixo o limite, o teto para as prendas. Mas quer dizer, a UEFA admite 300, a Federação nas competições não profissionais diz que é 200 e a Liga nas competições profissionais diz que é 150. Ganhou a Liga e pôs o teto mais baixo. Agora, 150, 200 ou 300 é certamente um valor, são valores inferiores àquilo que era o valor unitário do voucher que o Benfica ofereceu durante várias temporadas aos árbitros e aos delegados que habitavam jogos no Estado da Luz. E a questão que se coloca é esta. Durante essas temporadas todas, isto não correspondia a um ilícito disciplinar e muito menos a uma acusação de corrupção desportiva. Mas agora corresponde. O que é que mudou? Houve uma desvalorização da moeda de 1.000 euros para 150 euros? Não. Quer dizer, felizmente agora com a injeção de capital do BCE, nós não há assim essa desvalorização da moeda. Do ponto de vista ético, o comportamento do Benfica era muitíssimo reprovável. Claro, é evidente, é isso que está em causa. Não pode ficar dúvidas para ninguém. Claro. Do ponto de vista ético, porque aquilo é um comportamento e que procura obter uma vantagem. Não tínhamos ilusões. Mesmo que não fosse para obter uma vantagem, do ponto de vista ético era reprovável. E era reprovável de tal forma que a Federação e a Liga entraram neste leilão para definir um teto baixinho que não permita a oferta de vouchers como o Benfica oferecia.
Isto é prova. Tal como o vídeo-árbitro foi antecipado para este ano. É boa ou não é boa esta medida? Parece boa, que não é boa, só que estou a chamar a atenção que de 2016, 2017 para 2017, 2018 não mudou nada e agora aquilo que o Benfica fez já é punido com corrupção, como eventualmente que foi agora decidido, sim. À luz do que foi agora decidido. E, portanto, não houve nada que mudasse, não houve desvalorização cambial. Melhorar as normas e os regulamentos é sempre um caminho. Claro. E nesse sentido, por exemplo, o Futebol Clube do Porto apresentou uma série de propostas que vão ser discutidas. A Assembleia não terminou e prossegue no dia 12, salvo erro. Sim. E eu gostaria só de destacar duas propostas que o Futebol Clube do Porto apresentou. Uma delas prende-se com o arremesso de objetos para o terreno de jogo. Este ano o Futebol Clube do Porto teve, por exemplo, em risco de ter o estádio interditado por causa do jogo Estoril Futebol Clube Porto, em que houve o arremesso de objetos pirotécnicos para o relvado. E o que o Futebol Porto propõe é uma coisa muito simples. Quando há jogos no Dragão, os adeptos da equipa adversária que visitam o Dragão não conseguem arremessar qualquer objeto para o relvado. Porquê? Porque estão protegidos por uma rede. Há uma rede que impede o arremesso de objetos. O que o Futebol Porto propõe, isso é uma solução extremamente barata, é que todos os clubes sejam obrigados a instalar essas redes no setor visitante, de forma a que não haja o problema. Por exemplo, o Porto vai jogar Arouca. Arouca não será o caso. É o Estoril. Se o Estoril instalar uma rede no setor visitante, não vai ser possível arremessar objetos pirotécnicos. Claro. O Benfica teve esse problema, embora com uma sanção bem leve na altura, teve o mesmo problema na Vila da Feira. Frente ao Feirense, sim. Se o campo do Feirense passar a ter uma rede também, isso deixa de acontecer. Portanto, procurar que os setores visitantes sejam dotados, isso é uma solução extremamente barata. A rede é baratíssima, basta ter 2 pontos onde aquilo prenda e está feito. Se não existirem esses pontos, é pôr 2 postes, que também não é uma solução cara, e instalar a rede. O Futebol Porto faz ainda uma outra sugestão que eu também acho muito relevante, que essa, por ser muito relevante, eu vou mesmo lê-la. O clube que, direta ou indiretamente, apoie grupos organizados de adeptos que não se encontrem legalmente constituídos ou devidamente registados, cujo registro tenha sido suspenso ou cujo registro tenha sido anulado, nos termos legalmente estabelecidos, será punido com a sanção de interdição do seu estádio a fixar entre o mínimo de 4 e o máximo de 12 jogos. E além de uma multa. Em caso de reincidência, os limites mínimos e máximos das sanções previstas no nome anterior são elevadas para o dobro. Isto o que é? Isto é procurar passar para os regulamentos da Liga os regulamentos do IPDJ em relação às claques não legalizadas e que recebem apoio dos clubes. Isto é fundamental, caminharmos neste sentido, porque nós não podemos esquecer que na época que agora termina houve mais uma morte por causa das claques e por causa de claques não legalizadas em Portugal. Foi a claque do Benfica, que mais uma vez causou uma vítima mortal, no caso o adepto italiano do Sporting nas imediações do estádio. Nas imediações do Estádio da Luz. E isto é tão somente verter para a regulamentação da Liga o que já existe no IPDJ e que não é nunca aplicado, porque toda a gente sabe que aquilo chega ao IPDJ e fica lá a marinar. Sendo na Liga, isto é para defender o futebol e para defender os adeptos do futebol, para se poder ir ao futebol tranquilamente. E há mais do que uma claque, e não só do Benfica, que não estão legalizadas. Sim. E, portanto, isto não é perseguição ao Benfica. A culpa não é do Benfica. Não é para o Benfica, para todos os casos em que isto acontece. São vários. Há várias claques de vários clubes da Primeira Liga que não estão legalizadas e que recebem apoio dos clubes. Não podem receber. Ou então têm que se legalizar. Paulo. Eu acho que estas duas propostas que eu desconhecia realmente são duas excelentes propostas e parece-me que estamos a fazer o nosso caminho. Vai ser um caminho complicado, há muito que fazer, mas tem que ser assim. Esta questão do teto nos 150 euros poderá não ser o ideal, mas já é um caminho.
e é o termos lutado contra isso que fez com que esta alteração entrasse em vigor na próxima época. E estas duas propostas, esta dos adeptos, parece muito interessante, porque efetivamente os adeptos visitantes devem ter condições iguais, porque senão estamos num plano de desigualdade, para além do Futebol Clube do Porto e os clubes grandes terem mais sócios, acabam por estar mais sujeitos a esse tipo de situações. Portanto, parecem-me duas propostas muito válidas. Francisco, treinador do Futebol Clube do Porto, tem sido um tema recorrente, todos os dias se fala nesse assunto. Há uma franja de adeptos que vai estando algo impaciente, porque nunca mais é anunciado. Em que pé é que estamos? O timing para o anúncio do treinador do Futebol Clube do Porto é o timing do Sr. Presidente. Se nós pudéssemos revelar os nomes que têm sido oferecidos, se calhar haveria grandes surpresas, as pessoas ficariam um bocadinho surpreendidas com esses nomes. Mas o Presidente do Futebol Clube do Porto não age a reboque de terceiros, age pela sua própria cabeça, e o modelo é o de sempre. Houve as pessoas que entende por bem ouvir, umas vezes mais, outras vezes menos. Eu não faço parte desse lote, evidentemente, portanto nem sei quem são as pessoas com quem se aconselha, necessariamente a administração, e depois há de chegar a um ponto em que apresentará um nome que será discutido pela administração, e esse dia chegará. É o que eu tenho a dizer sobre isso. Mas o facto de demorar também não pode alimentar um pouco a questão da especulação? Não acho. É assim, com certeza que é preferível escolher bem e demorar mais uns dias do que haver uma escolha precipitada. É o que isso também é evidente. Zé. Bem, essa é uma máxima e não é para... É mesmo assim, quer dizer, é melhor ponderar bem esta decisão, porque foi o Francisco que disse que no Futebol Clube do Porto o treinador é um funcionário muito especial e é o mais importante de todos os funcionários. E isto é rigorosamente verdade. Mas seja quem for, e eu gostava era de alertar os meus consócios para isto, vai haver uma campanha que já está aí a ser marinada, que seja quem for vai ser sempre segunda, terceira, quarta escolha. Estejam certos disso. E, portanto, eu tenho a certeza, que vai ser escolhido com critério e com o objetivo de voltar a pôr o Futebol Clube do Porto no rumo das vitórias. Agora, se depois vamos conseguir, isso até o Nuno Espírito Santo teria conseguido se houvesse verdade esportiva. Isto é um facto e é indesmentível. Agora, eu dou o exemplo do treinador Marco Silva. Falou-se muito que seria a prioridade e tal, e ele assinou pelo Watford. Isto dá jeito. Eu não sei se o Marco Silva foi sondado, se não foi sondado, se era opção, se não era opção. O que sei é que o Marco Silva decidiu ir para o Watford, provavelmente por duas razões. Porque lhe ofereceram um bom vencimento e porque lhe falaram, eventualmente, de um bom projeto esportivo. E é isso que nós temos de ter também em atenção. O Futebol Clube do Porto vive momentos difíceis e isso acho que toda a gente sabe disso. E, portanto, eu arrisco-me até a dizer que se vivêssemos num mar de rosas, cheios com um grande desafogo financeiro, seria ponderada a contratação do José Mourinho, que seria aceito consensualmente por todos os portistas. Mas temos que ter os pés assentes no chão. Não é possível isso e, portanto, o que é preciso é que haja calma, que vai ser escolhido o melhor treinador possível nas circunstâncias atuais. O contexto, como em tudo na vida, é o mais importante. Tentar dar a volta ao contexto, quando as situações exigem coragem e determinação, é muito mau e dá sempre maus resultados. Paulo. A mim parece-me que, em relação ao timing, estamos perfeitamente em timing, em tempo de escolher treinador. Esta questão é relevante que o Zé Cruz fala, passa e vai começar a passar, que é a segunda, terceira escolha. Eu acredito que a escolha que for feita, dentro do que é razoável e do que é possível para o clube, será sempre uma primeira escolha. E mais do que isso, a mim como adepto do Futebol Clube do Porto, neste momento, independentemente do nome, o que eu quero é que venha um treinador que nos leve novamente à conquista do título nacional. Isso para mim é o fundamental e seja ele quem for, nós adeptos temos que dar todo o apoio e não logo a seguir, porque o que se começa a prever é, ao intoxicar a comunicação social e os adeptos com isto, é que seja qual for o nome que vier a ser escolhido, vai ser alvo de críticas, destes e daqueles, e portanto não vai haver um nome consensual, a não ser que fosse tipo José Mourinho, que era. E portanto aquilo que eu peço aos adeptos é que os adeptos realmente, todos nós, adeptos do Futebol Clube do Porto, seja qual for o nome escolhido,
vamos acreditar que é escolhido para ganhar o Campeonato Nacional, que é isso que nós queremos e que temos todos que apoiar desde a primeira hora. E nós não vivemos em regime de exceção, é importante dizer isso, porque enquanto que alguns clubes têm um plano faseado para poderem lutar contra um passivo enorme, ou então têm as suas ações que não estavam cotadas em bolsa, portanto era um mero papel para calcionar dívidas. Nós não vivemos em regime de exceção, o Futebol Clube do Porto. E seja quem for o treinador, não sei quem é o treinador, seguramente que vai ser um bom treinador. Sim, Sem dúvida, essa a nossa tradição. E um apelo que eu faço a todos os adeptos é que confiem na administração, e a administração saberá certamente escolher o treinador neste momento que nos poderá ajudar a reconquistar o nosso caminho e o caminho do título nacional. Pedro, sobre este tema do treinador. Bom, eu acho que é inegável que há uma demora, enfim, para os padrões, para os procedimentos padrão, digamos assim, do Futebol Clube do Porto nesta matéria. Mas também acho que... Passou uma semana sob a saída do Nuno, não é? Que ele apresentou a admissão. É essa a questão que eu quero sublinhar. Se nós atendermos às condições específicas deste caso, é que, ao contrário do que muita comunicação social e, designadamente, muitos comentadores pseudo-independentes andaram a dizer, o Nuno não foi despedido do Futebol Clube do Porto. Portanto, o Porto, obviamente, não tinha a obrigação de preparar ou de antecipar uma sucessão para o Nuno, na medida em que, como se soube, e aqui ainda no programa passado se falou sobre isso, foi, enfim, um mútuo acordo, mas foi uma sugestão de Nuno Espírito Santo. Portanto, é natural que só após o evento da saída de um treinador que tinha 2 anos de contrato ou se iniciem os procedimentos necessários. Mas sobre esta matéria há também outra coisa a dizer, que é, não há propriamente urgência, nós não estamos a meio de uma competição, os jogadores não estão no Olival à espera que venha o técnico para os treinar. Estamos num período perfeitamente aceitável para este tipo de decisões e eu prefiro, aliás, tal como o Francisco disse aqui há pouco, que se perca mais uma ou duas ou as semanas que forem necessárias durante o período de férias para que depois não se perca um ano inteiro. Mas há que preparar uma época, não é? Portanto, convém que não seja tão... Dentro deste período de férias, eu prefiro que haja uma extensão para aprofundar a decisão e para tomar a decisão certa do que depois se tomem decisões precipitadas. Eu tenho a certeza e tenho muita confiança que o nosso Presidente vai encontrar a pessoa certa para liderar o Futebol Clube do Porto. Eu queria dizer apenas mais uma coisa sobre este assunto. Na comunicação social tem-se falado de muitos nomes, de todo o tipo de nomes. De Marco Silva, Sérgio Conceição, Pedro Martins, Costinha, Jorge Jesus, Paulo Fonseca, Vilas Boas. Se eu começasse aqui a dizer, eu fiz esta contabilidade... Não saímos daqui. Dá para aí 50 nomes. E não estou a exagerar. Eu Vidal Neri, Jorge Costa, Leonardo Jardim, Galardo, Ranieri. Nós devemos nomes para todos os gostos. Hoje sou mais um, o Tuchel. Também pode ser junto. Se calhar vai ser ventilado também para o Porto. A partir desta tese, a partir desta enumeração constante, e continua, se nós formos agora mudar de canal... Começa a desvalorizar-se o futuro treinador. Não, inscreve-se a tese de que o Porto anda atrás de todos e ninguém quer o Porto. Aliás, Rui Santos disse isto no domingo. Disse que já não era um lugar apetecível. E deixem-me aproveitar para dizer, num programa que foi verdadeiramente escandaloso, em que Rui Santos desrespeitou por 3 vezes seguidas o Futebol Clube do Porto, de uma forma que nós não podemos admitir que desrespeite, designadamente em relação a esta matéria do treinador. Sim. Mas teve boa resposta do Rodolfo. E teve uma excelente resposta do Rodolfo, que me deixou bastante satisfeito. Portanto, nós temos, aquilo que nós estamos a assistir a estes cartilheiros e comentadores independentes a minar a união entre os adeptos e a estrutura do clube. Sal na ferida. E não podemos permitir que isto aconteça. Nós temos de nos manter unidos. Quem quer que seja o treinador, depois de escolhido, vai ser o treinador de todos os portistas e temos de nos unir em torno dele. O Amédio Couto envia-nos aqui um e-mail que diz o seguinte: a cartilha é um compêndio de doutrina do tempo da Inquisição. Já aqui disse e repito, não perco tempo a ouvir esses profetas da mentira. E vem este e-mail a propósito do próximo tema, porque está finalmente na hora de revelarmos quem é ou quem era o convidado de honra do Benfica no Estádio da Luz, e a pergunta é dirigida ao Francisco. Vamos então revelar quem é esse nome e esse personagem. Assim, o Benfica sempre teve uma grande tradição de se colar ao poder, seja qual for o poder. E a verdade é que nos últimos tempos houve muito incómodo de algumas figuras do Benfica, alguns adeptos do Benfica, com o facto de nós apelidarmos o campeonato que passou de Liga Salazar. Nós só o fizemos porque foi o recuperar de uma série de procedimentos que eram comuns a quando do Estado Novo e do regime de Salazar.
E logo surgiram umas virgens ofendidas a quererem estabelecer o distanciamento entre o Benfica e o regime e o anterior regime. Isso é uma vil mentira, mas nós não podemos permitir que uma mentira 1000 vezes repetida se torne verdade. E então temos aqui hoje para mostrar este curioso livro, que podem ver aqui, Governo Fascista Português, Secreto, Direção-Geral de Segurança, 24 de Abril de 74, segunda edição, Edições Afrodite. E depois a gente vem aqui, temos aqui o último relatório sobre a situação geral do país, do ex-Ministério do Interior para a ex-PIDE-DGS, Secreto, Direção-Geral de Segurança. Governo Fascista Português, autor, Governo Fascista Português, coleção de documentos, tal. E depois viramos a página, o livro está-se um bocadinho a desfazer porque é frágil e já tem alguns anos, e viramos a página e o que é que encontramos? Encontramos aqui uma coisa muito curiosa: Sport Lisboa e Benfica, agremiação desportiva recreativa em Portugal, convidado dos órgãos sociais, biénio 1973-74, Agostinho Barbieri Cardoso. Ora, e isto está depois assinado pelo próprio Agostinho Barbieri Cardoso no dia 23 de outubro de 1973. Quem seria o senhor Agostinho Barbieri Cardoso? Pois o senhor Agostinho Barbieri Cardoso era nem mais nem menos do que umas figuras mais proeminentes da própria PIDE-DGS. Uma pessoa responsável, entre outras coisas, por exemplo, no assassinato do Humberto Delgado. E este senhor era convidado de honra dos órgãos sociais do Benfica e tinha um cartão que lhe dava acesso ao Estádio da Luz para se passear ao Estádio da Luz nos intervalos das sessões de tortura que aplicava a todos os opositores do regime. E isto é particularmente relevante porque ainda recentemente, por exemplo, Pedro Adão e Silva escreveu um texto a querer fazer-nos enganar, a dizer que o Benfica era o clube da democracia e que os outros clubes eram todos os clubes do fascismo. Não, o Benfica é o clube que historicamente sempre esteve ligado ao poder. Isto não tem nada a ver com os adeptos do Benfica. Claro, nada. E gostava de deixar isso claro. Há milhares, para não dizer milhões, são com certeza milhões, de adeptos do Benfica que não se revêem em nada e não têm qualquer ligação ao fascismo e ao passado da direção do Benfica de então. Mas o que é verdade é que o Benfica sempre se encostou ao poder. Encostava-se na altura, antes do 25 de Abril, quando foi o clube mais beneficiado pelo antigo regime. Todos nós conhecemos variadíssimas histórias, desde os jogadores. O caso do Eusébio, por exemplo, que foi para lá por decisão superior. Mas depois do 25 de Abril isso continuou a acontecer. Ainda há pouco o Zé Cruz falava das ações dadas como garantia para obter a certidão que permitia ao Benfica continuar a participar nas competições profissionais. Isso aconteceu... E Segurança Social, não é? Não, era mesmo do Fisco, é mesmo do Fisco tributária. Isso aconteceu em 2002 e eu fui aqui recuperar um texto então escrito pelo jornalista João Ramos de Almeida para o Público, a 4 de junho de 2002, em que se confirma que a Manuela Ferreira Leite despachou a favor do Benfica um pedido. Um despacho em que se autorizava a que o Benfica utilizasse ações para dar como garantia. Mas esse texto é absolutamente arrasador em relação a uma prática absolutamente comum de diferentes governos portugueses sempre com o Benfica, o tal regime de exceção, que já vinha de antes do 25 de Abril, mas que se manteve depois do 25 de Abril. A ministra poderia ter recusado dar o assentimento e exigir que a administração tributária exigisse ao clube uma garantia bancária, como determina em primeiro lugar o Código de Processo e do Procedimento Tributário. Só que não o fez. Mas o pior é que o governo negou ter feito algum acordo com o Benfica, mas omitiu que tinha precisamente despachado no sentido defendido pelo próprio clube. Defesa essa, aliás, feita pelo atual secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, Vasco Valdés, junto do anterior governo, quando era então advogado e representante do clube. Ou seja, isto foi decidido por um senhor secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, chamado Vasco Valdés, que antes tinha estado em negociações com o governo anterior, que era um governo do PS, na altura
estava em negociações pelo lado do Benfica. E depois, como está de governo, decide a favor do Benfica. E isto aconteceu, já em plena democracia, aconteceu em 2002, com o patrocínio da Manuela Ferreira Leite, que era Ministra das Finanças. Mas o caso mais gritante deste texto é este parágrafo que eu vou ler. Perante esse facto, o Diretor-Geral dos Impostos veio a terreiro assumir o erro. A Comissão de Acompanhamento foi substituída, mas os deputados do PS impediram o Ministro das Finanças, Joaquim Pina Moura, de ir ao Parlamento falar sobre o assunto. Em plenário, os deputados socialistas ameaçaram os deputados sociais-democratas de contar o que se passara durante o consulado dos governos do PSD liderados por Cavaco Silva. Vocês estão a ver o que é que isto é. Ou seja, a Manuela Ferreira Leite fez o que fez, mas antes já tinha havido marosca no tempo do Pina Moura. E quando isso é discutido no Parlamento, os deputados do PS ameaçam os deputados do PSD contarem o que se tinha passado no tempo de Cavaco Silva. E então calaram-se todos. Calaram-se todos porquê? Porque todos tinham andado a comer à mesma gamela ao Benfica. E isto é especialmente grave. Agora, não venham dizer que o Benfica não era o clube com ligações ao Estado Novo. Está aqui, sem margem para dúvida, o Torquemada do Estado Novo passeava-se no Estado da Luz, tinha um convite, era convidado dos órgãos sociais, convidado de honra, e ele nem até estava isento da fotografia. Exatamente, claro, eu parei nisso, claro. Um torcionário que se preze não gosta que a sua fotografia ande por aí a circular. Claro. Estamos a falar da pessoa que esteve implicada, entre outros, muitíssimos outros crimes, na morte de Humberto Delgado. E subdiretor da PID durante muitos anos. Subdiretor da PID, mas na prática era o diretor. Paulo, sobre esta revelação que trazemos aqui hoje e esta ligação evidente. Esta revelação, para mim, com estes factos, confesso que desconhecia. Aqui não há cartilha também, não é? Aqui não há cartilha. Não sofremos assim. Não, e isto é sempre escondido, escondido. Porque transmite-se a ideia de que o Benfica até corporizava a oposição ao regime. Mas alguém engole uma coisa dessa? Há uma narrativa que foi feita. O maior clube do país, como eles gostam tanto de falar, então, eram muito fraquinhos, então, porque permitiram 48 anos de fascismo. A questão do Benfica é que, como dizes, Francisco, sempre esteve ligado ao regime, independentemente do regime que é. E nós vimos isto recentemente e agora continua ligado a quem está no poder e sempre foi assim. E, historicamente, eu diria que é assim desde que existe o Benfica e desde que existe o futebol. Sempre foi assim. Basta ver aqui, eu posso contar uma história curiosa. O Porto levou 10 anos e cerca de 13 jogos a ganhar pela primeira vez ao Benfica, na sua história. A primeira vez que ganhou ao Benfica, os jornais simplesmente não deram a notícia. E num rodapé disseram um time do Porto, porque na altura, convém enquadrar, havia os mistos e havia as seleções. Claro. Portanto, não era o Futebol Clube Porto. Portanto, sempre estiveram colados a qualquer tipo de regime, independentemente do regime. Zé, sobre esta questão que estamos aqui a trazer sobre a PID. Pois, sobre a PID, é curioso que a PID baseava-se muito na delação. E eu estava a olhar aqui pelo canto do olho para o monitor que temos aqui, estava a ver, penso eu, a emissão em direto do Tempo Extra, e tinha ali um anúncio em chroma key, tinha o Sr. Rui Santos, e ao lado tinha um anúncio a dizer: treinador precisa-se com o símbolo do Futebol Clube Porto. Isto também é delação, porque o treinador precisa-se, mas não é com a ajuda do Rui Santos. Porque aí, então, é que ainda descemos à segunda divisão, tal o ódio que ele tem ao Futebol Clube Porto e principalmente ao Presidente Pinto da Costa, que isto devia ser um assunto para ele debater com o terapeuta, com o psiquiatra, porque a gente pode não gostar de um clube, é legítimo. Agora, ter ódio a uma pessoa, eu não entendo, e é realmente um caso patológico. Mas em relação a esta revelação, quer dizer, é de facto isso, o Benfica fez um esforço e elaborou não uma cartilha, porque eu acho que aquilo até estava bem feito, que eu tive conhecimento de um amigo do meu filho que lhe mandou, portanto, todos os dados dessa dita investigação histórica que desmente que o Benfica seja o clube. Aquilo é feito de meias verdades, quer dizer, e das meias verdades tiram-se ilações que não correspondem claramente à verdade histórica. E isto não é para ser ofensivo. Dizer que o Benfica é um clube que está sempre ligado ao regime no poder não é ofensivo para os milhares e milhões de adeptos do Benfica. Atenção.
eu tenho a certeza absoluta que antes do 25 de Abril haveria milhares ou até mesmo milhões de benfiquistas que se opunham ao regime salazarista. Não é isso que está aqui em causa. Não estamos a fazer uma colagem dos adeptos. Agora, o Benfica, instituição, foi aproveitada, tem sido aproveitada e é aproveitada pelo poder, pelos diferentes tipos de poder, da mesma forma que os diferentes tipos de poder se aproveitam do Benfica. Há aqui uma simbiose. O poder corrompe e corrompe absolutamente. Não é relativo, é absolutamente. E aqui é o poder político, o poder desportivo, que se chocam e que se tornam uma simbiose perfeita, ou quase perfeita. Pedro. É curioso, o Francisco estava aqui a falar desta personagem, eu estava aqui a pesquisar e uma das primeiras coisas que me surgiu foi que fundou o Exército de Libertação de Portugal em 1975, portanto, no 25 de Abril, que era uma organização terrorista contra-revolucionária que bombardeou sedes do Partido Comunista. E não só. E a Embaixada de Cuba, por exemplo, também. E a Casa de Espanha, acho eu, em Isso Lisboa. não dizia aqui, sim, mas portanto, estamos a falar de uma personagem-chave e que parece uma revelação bastante interessante. E o Francisco falou também aqui do Pedro Adão e Silva. É um ponto interessante que me parece importante de pegar. Porque nós lá no Baluarte de Dragão já falamos duas ou três vezes sobre o Pedro Adão e Silva e já tivemos uma certa discussão com ele. Ele também utiliza um artigo no seu espaço no Record para responder, ainda que de forma indireta e pouco corajosa nesse sentido. Quer dizer, o Pedro Adão e Silva é um académico, é um cronista semanal que escreve no Expresso. Eu até o leio com gosto quando escreve no Expresso. Parece-me um cronista da atualidade interessante e bastante... E descomprometido, não é? Exatamente, que não vai nas ondas mediáticas. Mas quando o assunto é Benfica, aquilo claramente descamba completamente, descarrila. É paixão clubista. Isso perde toda a racionalidade, aquilo toldou absolutamente. O Pedro Adão e Silva estava muito incomodado nesse artigo que nós nos referimos, julgo que é de 12 de Abril, não tenho a certeza, eu não compro o Record, mas vi no site que acho que era de 12 de Abril, falava muito incomodado desta associação que nós aqui estávamos a fazer, Universo Futebol Clube do Porto, entre esta Liga e a ditadura. Entre esta Liga e o fascismo. Ficava muito incomodado com a expressão Liga Salazar, muito particularmente. E então escolheu-me com uma série de argumentos e recorreu a exemplos, a cronologias, a factos, mas assim uma coisa bastante organizada. E foi muito curioso quando nós deparamos com uma cartilha, enfim, não há outro nome para chamar a isto. Que é o pensamento único. Próprio do regime de Salazar. Uma cartilha que teve disponível, portanto, eu não sei quantas páginas é que isto é, deve dar umas 30 páginas, não sei, à volta disso, que teve disponível no site oficial do Benfica e que depois, entretanto, eles acabaram por eliminar, como é óbvio, não é? E que é a tal verdade histórica que foi criada do Benfica. Precisamente, da revisão. Exatamente. É um processo revisionista, é curioso. Revisionista. E esta cartilha, que se chama As Verdades Deturpadas da História do Benfica, é uma cartilha de 2005 ou 2006, pelos registros da internet, tinha precisamente num dos seus capítulos o conteúdo ou partes do conteúdo que o Pedro Adão e Silva veio a escrever no Record. Portanto, o Pedro Adão e Silva não só é um cartilheiro, chamemos-lhe assim, das cartilhas da atualidade, como é um cartilheiro das cartilhas históricas, é um cartilheiro de toda a cronologia, digamos assim. E no fundo, estas verdades deturpadas da história do Benfica dividem-se, são tematizadas em 6 ou 7 temas: o caso Inocêncio Calabote, o ano de nascimento do Benfica, o Benfica, a democracia e o Estado Novo. Exatamente. É este um tema central, que eles consideram central e que fazem aqui uma espécie de construção. E lá vêm eles com os argumentos do costume. Assembleias Gerais, não sei o quê, etc. Assembleias Gerais, de que havia eleições livres, aquela coisa que nós já conhecemos todos, de que o Porto tinha presidentes fascistas, que o Sporting tinha presidentes fascistas, e nós não discutimos nada disso. Aliás, isso é comprovado. Nós não isso faz parte da história. Num combate contra a história. A questão essencial aqui é reconhecer que em Portugal, ao contrário do que acontece noutros países do mundo, nunca nenhum clube foi um clube de verdadeira resistência contra o regime. Não houve nenhum clube contra o regime. Estavam todos comprometidos de alguma forma, inclusive o Porto. Isto não há nenhum incómodo em dizer isto. Não há nenhum Livorno em Portugal a cantar ao Partigiano Bella Ciao. Não há. Exatamente. Não há nem nunca houve. E não há nenhum problema em reconhecer isto. O que se passa é outra coisa. É a apropriação do regime de um desses clubes. E esse clube é o Benfica.
Isso aí está documentado, isso não há problema nenhum. E basta pensar numa coisa muito simples, que é... o regime tem as suas origens em 26, a Constituição é 33, o Benfica, como todos os clubes, o futebol era um desporto jovem. O Benfica era um desporto jovem. Não tinha implantação nacional praticamente nenhuma, como nenhum clube tinha uma verdadeira implantação nacional. O que é que fazia a uma pessoa de Bragança, de Vinhais, de Vila Real, de Santo António, que demorava não sei quantos dias a chegar a Lisboa naquela altura, ou muito tempo, o que é que fazia ser do Benfica? Obviamente que o Benfica era um dos elementos da propaganda do regime, como foi Fátima. O Benfica não tem culpa nenhuma disto. Os benfiquistas que são hoje adeptos do Benfica não têm culpa nenhuma disto. Nem é desprimoroso para eles dizer isto. Agora, não é constatação de um facto. É história. Evidências. Claro. E tentar adulterar a história. Claro, é isso. Aqui o Eduardo Moutinho diz-nos que, fazendo bem as contas, o Futebol Clube do Porto é o clube. Aliás, já trouxemos estes dados, estes números aqui. O Futebol Clube do Porto é o clube mais vitorioso pós 25 de Abril, de 74, com 22 títulos de campeão nacional, estando atrás o Benfica com 16. Tirando as contas, o Benfica conquistou 20 campeonatos durante a ditadura. Ora, percebemos então que o Futebol Clube do Porto é um clube mais vitorioso desde que a liberdade foi implementada em Portugal. Ora bom... Mas nunca foi o clube do regime. Aliás, era impossível, porque num país como este, tão centralizado, estando afastado de 300 km... Eu diria até, se me é permitido, que eu acho que há uma espécie de sinonímia, não é? Ser do Futebol Clube do Porto é ser anti-regime por natureza. Quem é do Futebol Clube do Porto, por natureza, está a desafiar o status quo. Está a desafiar o senso comum, porque o senso comum em Portugal é do Benfica. O senso comum em Portugal é do Benfica, e ser do Futebol Clube do Porto é desafiar esse senso comum do Benfica. Ora bom, vamos também para um dos temas que está a marcar a atualidade. Isto tem a ver com o handball, porque já foi conhecida a decisão do Conselho Técnico da Federação de Handball de Portugal, que não deu razão ao Futebol Clube do Porto. No entanto, o Futebol Clube do Porto, Francisco, vai recorrer, não é, desta decisão. Não é? Sim, o Futebol Clube do Porto vai apresentar recurso para o Conselho de Justiça. Porque é de ficar, é um bocadinho perplexo lermos o acórdão em que não se dá razão ao Futebol Clube do Porto, mas em que se reconhece um erro com clara interferência no jogo. E é um erro que tem que ter uma explicação, e a explicação que é dada é, no mínimo, surrealista. Estamos a ver as imagens da decisão de um dos lances, não é, que está aqui em casa. Eu vou ler o que é que... algumas passagens aqui do acórdão do Conselho Técnico, não é? Conselho Técnico, sim. Da Federação Portuguesa de Handball. Da Federação de Handball de Portugal. Sim. Refere-se também que a contagem de passes efetuada pelos ora signatários, os signatários são os árbitros, tal como disposto no segundo parágrafo da regra 7.12, foi efetuada pela observação dos factos, pela razão pela qual os ora signatários entendem que a contagem errada do número de passes não constitui um erro técnico, sendo apenas um erro de facto. Ora, o que diz a regra é que, para se assinalar o jogo passivo, quando é levantado o braço, as equipas podem efetuar 6 passes antes de rematar. E se não o fizerem, ao fim desses passes, a bola é dada ao adversário. Os árbitros assinalaram, interromperam um jogo, alegam que interromperam um jogo, quando se tinham efetuado 6 passes, mas não tinham efetuado 5 passes. E estamos aqui a ver a sequência daquilo que aconteceu. Aqui é quando o jogo é parado, não é? Depois, o delegado Hugo Virgílio declarou: em relação à situação do jogo passivo, descreve detalhadamente a sua visão da ocorrência, concluindo que não houve 7º passo para o jogador número 22, Alexis Borges, mas que os árbitros, na sua observação dos factos, consideraram que esse passo existiu. Portanto, ele diz que o passo não existiu, mas que os árbitros consideraram que existiu, assinalando o jogo passivo e lançamento livre favorável ao Benfica. Confirma que a falta foi assinalada pelo árbitro central antes da bola entrar na baliza do SL Benfica, pelo que o golo não foi anulado. O delegado Fernando de Ferrão declarou: em relação à situação do jogo passivo, descreve a situação e considera que os árbitros erraram na apreciação do lance, dado que, atendendo ao esclarecimento às regras número 4D, deveria ter sido dada a oportunidade ao jogador do Futebol Clube do Porto de seguir com o remate. Admito que... Sim. Mas depois, a cena mais surrealista, a passagem mais surrealista, é esta que eu vou ler. É a conclusão, não é? Da observação das gravações vídeo, o Conselho Técnico confirmou os factos descritos,
tendo concluído que os árbitros atuaram de acordo com a sua observação dos factos. O erro reconhecido por todos os intervenientes na contagem dos passes na situação do jogo passivo configura um erro de observação dos factos e não um erro de aplicação das regras do jogo. As regras do jogo foram assim cumpridas. I beg your pardon. Repito, as regras do jogo foram assim cumpridas, mas eles antes tinham dito configuram um erro de observação dos factos e não um erro de aplicação das regras. As regras do jogo não foram cumpridas. As regras do jogo não foram cumpridas e, ao não cumprirem as regras, estão a atribuir o título nacional provavelmente a outra equipa. Isto é assim. É com esta ligeireza que se decidem campeonatos em Portugal. Nós estamos a assistir a uma situação especialmente grave. Porque é assim, nós tivemos o Campeonato Nacional de Futebol que foi atribuído erradamente com uma adulteração da verdade desportiva ao Benfica. Agora no handball estamos a assistir a uma adulteração da verdade desportiva com a atribuição provável do título ao Sporting. No hóquei em patins é o que é, já lá iremos também. No basquetebol é o que é, que ainda no último fim de semana o Futebol de Porto, apesar de ter ganho, teve grandes queixas da arbitragem. Na Taça de Portugal de futebol foi o que foi. O Benfica não devia estar na final, devia ser o Estoril. O Futebol de Porto não devia ter sido eliminado pelo Chaves, logo na primeira eliminatória em que participaram as equipas da primeira divisão. Uma arbitragem deplorável do João Capela. Portanto, o que é isto? O que é que está a acontecer na arbitragem em Portugal? Que a arbitragem é que decide tudo. A arbitragem não serve para decidir, serve para ajuizar. Não pode decidir campeonatos. E não podem depois árbitros virem dizer que, sim senhor, estão a reconhecer que erraram, mas que erraram porque não sabem contar. O que eles estão a dizer é que não sabem contar. Isto é só contar até 6. É só contar até 6. E nós estávamos num momento crucial do jogo. Sim. Aquele golo do Futebol Clube Porto garantia, ficavam a faltar 20 ou 30 segundos. O Futebol passava para a frente 28-27. Com o empate, o Futebol Porto era campeão. Ou provável campeão. Sim, permanecia no primeiro lugar. Dependia de si próprio. Bastaria ganhar o jogo em casa. O jogo em casa com a pior equipa da fase final. Portanto, ficaria numa situação ótima. E os árbitros não podem ter este tipo de interferência na atribuição de campeonatos. Isto está a ser muito grave. Muito grave. E ultrapassa, é transversal às diferentes polaridades. É uma coisa que é preciso pôr mão nisto. Mas eu desculpa lá, o Francisco, intervenções rápidas. É muito rápido. O Francisco explica muito bem a situação do jogo passivo. Mas depois do Benfica se ter adentado no marcador, sim. Há um outro lance. Sim, há outro lance também que é extremamente polémico. Não é extremamente polémico, eu não tenho dúvida, claro. Porque houve uma introdução nas leis este ano em que diziam que nos últimos 30 segundos faltas agressivas seriam sancionadas com a expulsão por 2 minutos. Alegam que não é uma falta agressiva. Mas eles deram 2 minutos porquê? Mas alegam que não é... Pois, não mas sei. O que diz esta introdução, esta alteração do regulamento é que, concomitantemente com a exclusão, tem que haver a marcação de um livre de 7 metros, independentemente do local onde a falta é cometida. E, portanto, no último segundo, em vez de ser um livre a 14 ou 15 metros da baliza, era um livre de 7 metros. E a verdade teria sido reposto. Eu só vou dizer uma coisa. Aí, o Conselho Técnico da Federação Portuguesa de Handebol alega que foram erros de facto. Esta é a falta que estamos a falar. São erros humanos dos árbitros. Ele vai dar, o árbitro vem a correr, dá logo 2 minutos, interrompe o tempo de jogo, dá 2 minutos, isto é uma falta agressiva, para impedir que o jogador... Claramente uma falta que tem que ser sancionada, como prevê exatamente, a lei que era com a exclusão e os 7 metros. E o livre de 7 metros. Mas só deram a exclusão, não deram o livre de 7 metros. O Conselho Técnico tem de dizer que isto são erros de facto. De facto, o Futebol Clube Porto também aqui foi afastado do título de campeão, provavelmente, e não uma última jornada, amanhã. E o que eu posso dizer aos sócios esportistas é que compareçam no Dragão Caixa amanhã como se o Porto fosse mais uma vez campeão de handebol. Porque os atletas merecem esse reconhecimento, porque isto foi mais um esbulho. Só dizer que realmente isto é preocupante no handebol, porque estamos a falar deste jogo, mas se nós formos ver para trás... Sim, o ABC, a exclusão do pivô, situações inacreditáveis. E isto acaba por ser preocupante para nós, enquanto adeptos do Futebol Clube Porto, porque vemos a verdade desportiva a ser completamente adulterada. E uma época que fica em causa. Sim. Totalmente em causa, não é? Depois de uma época brilhante, diga-se de passagem.
Pedro. A mim preocupa-me bastante isto que se está a passar nas várias modalidades e só serve para concluirmos que, de facto, o problema não é específico do futebol. Os Capelas, o João Ferreira e todas essas personagens que estão no futebol, eles existem em todas as modalidades. O futebol é apenas uma manifestação mais deste problema. E preocupa-me também, para concluir, que nós tínhamos feito outra vez uma fase regular no handball absolutamente exemplar e chegamos à fase definitiva, à fase final, e há outra vez uma interferência. Nós até podemos ter culpas próprias porque não jogamos tanto quanto devia, podemos ter todas as culpas, mas a verdade é esta e ela é indesmentível. É que se não fosse a interferência das arbitragens, o Futebol Clube do Porto, neste momento, dependia apenas de si próprio para ser campeão. Claro. E esta verdade é indesmentível. Exatamente. Passamos agora a olhar para o hóquei em patins, onde também houve uma arbitragem polémica nesse jogo entre Oliveirense e Futebol Clube do Porto, terminou com um empate entre as duas equipas. E a propósito, e mais concretamente, do golo que deu na altura, o penalti, a grande penalidade que deu depois na altura a vantagem para a equipa do Oliveirense. Isto é surreal. O avançado do Oliveirense derruba num carrinho, eventualmente por ter dominado mal a técnica da patinagem, derruba um jogador do Porto. E o que é que acontece? Penalti contra o Futebol Clube do Porto. Está feito. Foi quase no fim, havia 6-5, chegou ao 6-6. Este resultado não afasta o Futebol Clube do Porto do título. Dependemos de nós para ultrapassar o Benfica. Mas atenção que aqui a questão que está em causa é a bola se ficou presa ou não, não é? A bola ficou presa. E pela imagem que se percebe, mas antes disso, ela não ficou presa. Há um derrube por má patinagem, mas há um derrube do jogador do Futebol Clube do Porto. E a bola nunca ficou presa. E a bola nunca ficou presa. A bola teve sempre jogada. Um dos árbitros deste jogo é o célebre Jaime Vieira, pai do Bruno Vieira. Tem o cabelo rapado, deve ser este. É este. Sei, foi este que marcou, foi este que marcou. Não sei, mas sei que é Isto é que faz dupla, já aqui falamos. Já aqui falamos, sim. Que é um hábito também. E não deixa de ser curioso que este árbitro, por exemplo, que arbitrou já vários jogos do Benfica, nunca veio arbitrar um jogo ao Dragão. Não arbitra jogos no Dragão Caixa, só arbitra o Futebol do Porto fora de casa. Sim. E é um árbitro conhecidíssimo por beneficiar sistematicamente o Benfica. É porque é assim, aqui, o grande beneficiado deste empate foi quem? Foi o Benfica. Foi o Benfica, claro. Porquê é que será que estas coisas acontecem? O Oliveirense sempre em benefício estava à frente do do mesmo. Benfica. Sempre em benefício do mesmo. Paulo, um comentário rápido a esta situação do hóquei também. Eu não pude acompanhar o jogo de hóquei porque foi precisamente na mesma altura em que estava a decorrer o dia do clube, vi depois as imagens e é inacreditável como é que é possível analisar este lance desta maneira. Mas eu aqui tenho fé que ainda vamos ser campeões, sinceramente. Acho que vamos ganhar ao Benfica na próxima jornada, acho que é sábado, e que a Oliveirense não vai conseguir, Sporting, não é? Com o Sporting não vai conseguir vencer o Sporting. Ainda vamos a tempo de mudar os árbitros? Não. De maneira que está. Pedro. Pelo menos este senhor não vem cá, não é que ele nunca vem ao Dragão Caixa, portanto estamos livres dele. Eu acho exatamente a mesma coisa. Eu gostava muito que a nossa equipa de hóquei vencesse e fosse campeã, porque fazia aquilo que é a marca do Futebol Clube do Porto, que é ganhar apesar das arbitragens. Ganhar Exatamente. Não só às equipas adversárias, mas também às equipas sistema de arbitragem e ao sistema de um modo geral. Vamos passar a nossa habitual rubrica e assim vai o mundo. A janela mandou. Neste espaço vamos começar por olhar para aquilo e comentar aquilo que aconteceu na Antena 1. A Antena 1 convidou Carlos Janela e apresentou-o de resto como gestor de ativos desportivos para precisamente comentar a vida do Futebol Clube do Porto e aquilo que se passa à volta do Futebol Clube do Porto. E Francisco, o que é que te choca mais? O terem escolhido o Carlos Janela ou ele ser apresentado como um gestor de ativos desportivos, não é? As duas coisas, mas começando pelo princípio, é no mínimo reprovável que a Antena 1, que é uma rádio do Estado, é emissora nacional, mas a emissora nacional remete para outros tempos. Convide. Ela é de facto a emissora nacional, mas não devia ser. Convide o Carlos Janela que o apresente como gestor de ativos para falar sobre a atualidade desportiva. Quando se sabe que o Carlos Janela trabalha para o Benfica, e pior, trabalha para o Benfica na elaboração das célebres cartilhas. Portanto, não reúne
os requisitos mínimos de imparcialidade, de distanciamento, para poder, de forma livre e descomprometida, emitir a sua opinião sobre a atualidade desportiva do país. Pior, ele, nessa intervenção que fez, tece uma série de loas ao Benfica e critica severamente o Futebol Clube do Porto, o que é normal em alguém que é pago pelo Benfica. Só que o ouvinte não é informado disso. Ao ouvinte ele é apresentado como gestor de ativos. O Carlos Janela, que se saiba, gestor de ativos não tem nada. O Carlos Janela, o que se conhece do Carlos Janela é que esteve envolvido no caso de corrupção que despromoveu o Famalicão à 3ª divisão, isto nos idos dos anos 80. E o Macedo Cavaleiros também? Não, o Macedo Cavaleiros era a parte onde foi consumado o crime. Mas aquilo que teria sido em benefício do Famalicão, que à custa disso depois foi despromovido. Onde ele era diretor desportivo. Onde ele era diretor desportivo e gestor de ativos. Não era diretor, gestor de ativos. E desvalorizou um bocadinho os ativos. Depois teve também no Sporting, com grande polémica. Mais tarde teve no Belenenses e foi despedido porque foi ele o responsável do caso Mayong. O caso Mayong, caso não se lembrem, retirou ao Belenenses a possibilidade de disputar uma competição europeia. E o gestor de ativos desvalorizou tanto os ativos que foi despedido. E agora faz as cartilhas para o Benfica. Como é que a Rádio Nacional de Portugal vai ouvir o Carlos Janela sobre a atualidade desportiva do país? É um crime fere de morte a rádio Antena 1. E não é uma afronta? Eu nem sequer vejo que é uma pouca vergonha. Acho que é uma pouca vergonha. Uma falta de cuidado. A falta de isenção. O provedor do ouvinte que se pronuncie sobre isto e que recomende. E as pessoas responsáveis pela editoria de desporto da Antena 1 não podem permitir uma coisa destas. Claro. Isto, o Francisco disse que o Sr. Carlos Janela não tem isenção nem seriedade para comentar a atualidade desportiva pelo que está a fazer neste momento. Quanto mais não seja, porque ele, gestor de ativos, há muito tempo que já não é, não é? Mas permite-me. Agora, a pouca vergonha, a falta de isenção e de seriedade é também de quem convida este senhor. Porque quem convida sabe que ele trabalha para o Benfica e que faz a cartilha. Se não sabe que ele trabalha para o Benfica e que faz a cartilha... Não pode ser jornalista, não pode estar na editoria de desporto, não pode estar a trabalhar na editoria de desporto. Vamos esperar, como diz o Francisco, até porque o tempo é curto, pela posição do provedor. Porque o da administração não espera nada. Sabem o que é que vai fazer a administração? Vai olhar para o lado e assobiar. Pedro. Eu acho que é mais uma vergonha, é claramente um tentáculo do polvo a funcionar e a intervir subtilmente na calada, na consciência dos nossos adeptos, porque o que estas personagens depois vêm muito frequentemente fazer é lançar as histórias da SAD dos comissionistas e essas teorias todas que depois minam a confiança entre os nossos adeptos. Eles são especialistas em dividir-nos e em criar histórias, no fundo, que criam fraturas dentro da massa adepta do Futebol Clube do Porto. Mas, sem dúvida, eu estou plenamente de acordo. Aqui a vergonha é essencialmente da Antena 1, porque o Sr. Carlos Janela não tem culpa nenhuma de estar a falar na Antena 1 como especialista de uma coisa que não é. A culpa, obviamente, é de quem o convidou. Mas quem ouve, ou quem ouviu já a Antena 1 a tratar assuntos de desporto nos últimos tempos, não poderá apanhar uma grande surpresa com este assunto. Aliás, eu conto uma brevíssima história. Eu, durante o período da Liga dos Campeões, da fase de grupos da Liga dos Campeões, em que o Porto jogava em simultâneo jogo com o Sporting este ano, saí várias vezes em cima do início do jogo da faculdade. E tinha de ligar o rádio, muito nervoso, e nenhuma das rádios nacionais estava a passar o jogo do Porto e não passava em parte nenhuma. Portanto, a minha opção foi claramente a Rádio 5, onde o Bernardino Barros comenta, e é essa a sugestão que eu faço aqui aos nossos espectadores do Universo de Porto da bancada, é que liguem a Rádio 5 para ouvir os jogos do Porto. É sem dúvida muito melhor que a Antena 1 e todas as Antenas 1. Paulo, como é que... Isto não é novidade nenhuma, no fundo isto é uma réplica do que tem acontecido em tudo o que é comunicação social, que é termos pseudocomentadores isentos a falarem sobre tudo como sendo isentos, que é aquilo que não são. E, portanto, acho que o importante e aquilo que nós temos que fazer é sempre denunciar estes casos e nunca os deixar passar e alertar para esse facto, que neste momento é o que estamos em condições de fazer. Pedro, Madonna também andou por aí, não é?
Mas não andou só por aí, também andou por ali, né? Digamos assim. Essa história da Madonna é fantástica, porque nós durante dias fomos intoxicados com aquela... Bombardeados. Todos os dias, todos os jornais, os mais credíveis. E as revistas cor-de-rosa. Mas é que a questão é que Mas não o foi pior só... é que é os que se auto-intitulam de referência. Claro. Exatamente. Aliás, Quantidade de estamos a vê-los ali notícias. atrás na projeção, estamos a vê-los a todos. Jornais de todos os tipos, jornais supostamente muito credíveis, que nos venderam uma história de um suposto romance da Madonna, da rainha da pop, com o Benfica, que era benfiquista desde pequena, que tinha 3 filhos, que são 3 filhos adotivos, que eram benfiquistas desde pequenos e que aquilo era todo um romance. Que estava a treinar no Benfica e que era apanha-bolas do Benfica, o mais velho, depois, o rapaz mais velho. Surpresa, claro que aquilo cheirava tudo a esturro, era tudo menos credível que aquela história fosse verdadeira, era uma coisa que nos estavam a vender. Obviamente, fomos investigar lá no Baluarte Dragão, as coisas começaram a falar-se também em várias contas Twitter, portuguesas e até internacionais, sobre, obviamente era isto que estava em causa, o mesmo filho da Madonna que prestou declarações a dizer que o sonho era treinar no Seixal, há poucos meses, há menos de 6 meses, esteve na academia do Paris Saint-Germain nos Estados Unidos, com declarações precisamente iguais a dizer que o sonho dele desde pequeno era treinar no Paris Saint-Germain. E há ali um denominador comum nas duas imagens. Obviamente que o denominador comum... Não era à procura do clube? Daí andar a... Não, tem ali um denominador comum nas duas imagens. Tem um denominador comum que é Emirates, como é óbvio. Fly. A Fly Emirates, a Sim. companhia aérea patrocinadora das camisolas do Benfica e das bancadas e tudo. E do Paris Saint-Germain. Que aparece nas fotografias que a Madonna posta, que a Madonna publica no seu Instagram oficial, que aparece nas fotografias do filho do Paris Saint-Germain, é o denominador comum a todas estas imagens. E não é o primeiro caso. Podíamos eventualmente dizer, bem, vocês estão a ser uns conspiracionistas, isto são só coincidências. Mas, de facto, este caso tem precedentes. Já há uns tempos, com o famoso basquetebolista do NBA, que tinha aparecido com uma camisola do Benfica, afinal, vinha na sucessão de não sei quantas camisolas de clubes europeus. Coincidência, todas da Adidas, coincidência, a marca que patrocina o jogador, e depois ficou mesmo provado, de facto, tornou-se evidente que o jogador estava ali ao serviço da marca que o estava a patrocinar, e não, isto não tem problema nenhum. Claro. É normal que os filhos da Madonna não sejam benfiquistas desde pequenos. Tem um problema grave. Tem um problema grave, é que os jornais têm a obrigação de nos dizer a verdade. Aí sim, claro. Têm a obrigação de nos dizer a verdade. E os jornais foram cúmplices, os jornais, as televisões, as rádios, foram cúmplices de uma ação de promoção de um patrocinador que é legítima, mas em Portugal não nos foi dito que aquilo se tratava de uma ação de promoção. E, particularmente, alguns dos jornais supostamente mais credíveis, por exemplo, a quantidade de notícias que o Expresso, que o Observador fizeram sobre a Madonna é uma coisa inacreditável. Mas não podem ter sido enganados? Não podem ter, não é admissível que tenham sido aqui. isso? Não, possível, mas então se foram enganados, isso é um caso muito grave, porque então esses jornalistas são muito fraquinhos. Eu não quero acreditar que isso tenha acontecido. Não. Eles têm a obrigação de escrutinar para depois nos dizerem a nós, a todos nós, ao público, nos dizerem o que é que está a acontecer. E propositadamente não o querem fazer. Quando são as coisas do Benfica, é sempre contada a história da carochinha. Claro. A tudo história maravilhoso. acaba sempre em bem. Só que às vezes há o lobo mau da Emirates por trás. E tinham a obrigação de nos contar a história do lobo mau. Exatamente. Mas eu acho que, isto eu peço diz, desculpas, porque eu há pouco esqueci-me de dizer aqui uma coisa que considero importante e vou ser muito breve. É que há este ponto de vista, que é um ponto de vista correto, ver este ponto de vista dos jornais, da história que nos foi vendida, mas há outro, que é o aproveitamento que o Benfica faz da vinda da Madonna. E, de facto, isto é comum a todos os regimes. Exatamente. E este regime do nacional benfiquismo, assim lhe chamamos, faz exatamente igual aos outros. Claro. A Coreia do Norte faz a mesma coisa. Exatamente. É apropriar-se de símbolos internacionais, no fundo, com autoridade, que estejam... Com popularidade. Com popularidade, que estejam internacionalmente autorizados para legitimar a sua própria vergonha. Neste caso é uma vergonha mesmo, que é esta Liga Salazar. E, de facto, o Benfica, internacionalmente, como é óbvio e como é evidente, não tem o valor que pretende ter, porque, apesar da sua retoma nos últimos anos, chega à Europa e aquilo não dá nada, vai às finais da Europa e perde tudo, chega ao Borussia Dortmund, perde por 4, passa à fase de grupos com aquela dificuldade toda, portanto, obviamente precisa desta Madonna e de muitas mais Madonas, mas há uma coisa que nunca chegarão a obter, que é a Champions, que é a Liga Europa, como nós obtivemos e vimos-las a cores. Isso custa-lhes. Para acabar, só 2 notas sobre isto. Estamos a falar de futebol e a Madonna é uma craque.
Ela até de férias continua a capitalizar e a rentabilizar e a fazer entrar dinheirinho. Os órgãos de comunicação social portugueses entram numa daquilo que eu chamo a glorificação do sagrado. Mas eles sabem que isto não tem nada de sagrado, é até muito profano. Isto é muito profano. Mas nós estamos num país de crentes. Deixa-nos acreditar que ainda há santos e pecadores. Estou a falar agora de um grupo musical que eu acho que o Francisco gostava muito. Não. E pecadores. Bom. E os pecadores. Vamos, queria antes de terminar mostrar-vos um vídeo que é da autoria do Francisco Ramos, dos Guerreiros da Invicta, que é um espaço também de defesa do Futebol Clube Porto, uma página no Facebook que podem e devem acompanhar. E ele colocou, os Guerreiros da Invicta colocaram precisamente um post com um vídeo muito interessante, onde podemos ver o jornalista Carlos Daniel fazer uma boa apreciação, ou uma apreciação, é isso que eu depois deixo ao vosso julgamento sobre aquilo que vamos ver. Vamos então ver essas imagens. Vejo mais balé agora do que via, vejo mais espetáculos de dança, mas obviamente não sou nenhum especialista. Agora, há duas coisas que eu adoro. Uma é a firmeza que tu colocas, a certeza que dás em cada passo, em cada pirueta é extraordinária. Foi fantástico, foi absolutamente emocionante. Eu cada vez estou mais sensível para a dança e a impressão que me causou foi fortíssima desde os primeiros momentos, desde os primeiros passos. Tu superaste tudo, até a dificuldade deste piso mais escorregadio, com uma mestria absolutamente incrível. Eu acho que tu és uma bailarina extraordinária. Sinceramente, do pouco conhecimento que eu tenho disto, tu és extraordinária. Pelos sentidos, eu acho admirável como é que alguém consegue colocar as pernas literalmente debaixo dos braços, quer dizer, e de repente aquilo parecer-nos menos que o corpo de um homem. Aquilo não é um homem inteiro que está ali, é qualquer coisa, mas ao mesmo tempo uma leveza, uma serenidade, uma quase naturalidade de fazer uma coisa absolutamente inverosímil. Eu estou literalmente impressionado, acho que é fantástico. Nós também estamos impressionados e é assim com esta impressão que terminamos este Universo Porto da Bancada. Francisco Ramos é o autor deste vídeo. Terminar com um e-mail do Márcio Faria, que nos escreve de Manchester, a dizer que todos ao Dragão Caixa, serrar fileiras e não ficar calado se a verdade desportiva não se cumprir. É o que diz Márcio, aliás, que nos escreve de Manchester. E é assim que também terminamos esta edição do Universo Porto da Bancada. Muito obrigado aos quatro por terem estado aqui comigo ao longo desta hora e meia e muito obrigado a si, aí em casa, que também nos fez companhia. Obrigado e boa noite.